Olá pessoal, tudo bem? Olha só a manchete do Weekend Chess. Nepomniachtchi não aproveita a maior parte das chances na quinta partida do Mundial. Olha só, pessoal, a imprensa aí de xadrez achando que o desafiante está desperdiçando chances. Vamos dar uma olhada na partida em si. Então, Nepo de brancas, Carlsen de negras, temos uma Rui Lopes, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, linha fechada, torre E1, B5, bispo B3, roque, ameaçando Marshall, A4, linha anti-Marshall. Então o Nepo mais fiel aí ao que ele mostrou até o momento de repertório de abertura, mais fiel. E o Carlsen agora faz uma variação. Torre B8. Tinha jogado antes. Bispo D7, que foi a partida 3, né? Seguiu com aqueles desenvolvimentos todos. Torre B8. Aí o que acontece? A por B5, A por B5. Numa olhada superficial, as negras entregaram a coluna A, que as brancas ganharam sem esforço. Né? Isso tem que ser dito. Sem esforço. Não teve quem acompanhou o Karpov aí, né, durante muito tempo. Lembra da. Eu vou analisar essa partida no canal. Bispo A7, né, que foi um lance posicional muito forte. Na Rui Lopes fechada, não era anti-Marshall, né, era parecido. Mas para ganhar a coluna A e daí sufocar o adversário, né? Sufocar a posição do adversário. Então tá aí. Coluna A ganha sem esforço. H3, D6, C3. E aí é que vem a ideia, eu acho, dessa linha, que é uma linha obscura, é o terceiro, quarto lance, mais, acho que é o quarto lance mais jogado, não é muito popular, né? Esse B4 para justamente abrir todas as linhas no flanco dama e deixar a situação mais clara nessa parte do tabuleiro. Porque esse peão ele tá quase que isolado, né? D3. E aí um dado aqui é que o Nepo estava jogando rápido aqui. Então tudo isso é preparação. Ele já conhecia a linha com certa profundidade. Outra possibilidade seria D4. Como é que seria? Bispo por C3, B por C3. E aí as negras trocam no centro e jogam D5. E aí temos uma igualdade teórica, tá? Isso aqui é teoria, nada muito explorado ainda, mas tá aí uma igualdade. Então, o D3, olha só, pessoal, o D3, várias linhas da Rui Lopes, ele acaba fazendo isso. Na Rui Lopes e na italiana, ele deixa mais jogo em potencial para uns lances adiante. Ele deixa jogo em potencial. O D4 aqui ia acabar, como é que eu posso dizer, limpando um pouco as possibilidades e equilibrando mais. Então, como o Nepo é o desafiante, ele quer deixar possibilidades ainda, D3, uma escolha muito melhor. E aí veio B por C3 do Carlsen, que eu acho que era a ideia dele, limpar o flanco dama. Podia ter também D5, vamos dar uma olhadinha aqui, e esse D5 aconteceu que seria a ideia do Marshall, né? Aconteceu na partida Jakovenko-Kalifman em 2005, dois super grandes mestres da época, né? ED, cavalo E5, cavalo D5, cavalo E5, cavalo E5, torre E5, tá aí uma posição, lembra um pouco mais o Marshall, né? Mas as negras não conseguem muita coisa, em virtude dessa limpeza no flanco dama. Porque essa limpeza do flanco dama, apesar de estar tudo ainda no armário, as peças brancas vêm mais rápido para o jogo do que no Marshall original. Bispo D5, bispo D5, CD4, CB4, bispo F6, torre 1,
torre B4, cavalo C3. Olha, esse é o ponto, né? Agora as negras não conseguem organizar aquele ataque poderoso da variante original do Marshall, né? Estou comentando mais essas sidelines, pessoal, essas linhas por fora aqui, porque já vi muitos vídeos de que a partida em si foi um pouco insossa, tá? Então por isso a gente está dando uma ênfase maior nisso aqui, que é, olha, ó, a branca consegue estabelecer um cavalão no centro e aí algumas trocas e empatou, certo? Essa é a partida completa entre o Jakovenko e o Kalifman em Moscou 2005, empatado, né? Esse peão C em seguida pode cair, mas ficam 4 contra 3 num final de peças pesadas, em que, mesmo tendo uma maioria, a chance de vitória é bem reduzida para as brancas. Então, nada disso o Carlsen jogou. Não foi para o D5, foi B por C3. B por C3, e olha aí como a situação fica mais clara no flanco dama, e agora sim D5, certo? Temos uma partida também do Balashov versus o Janosha, em que ele optou por cavalo D7, veio bispo E3, isso aqui deu vitória para as brancas, mas é outro tipo de desenvolvimento aqui. As negras foi a 41 lances, né? E as brancas mantêm aqui a pressão, né? Esse bispo muito bem colocado. Então o Carlsen foi para um D5 aí para justamente evitar esse tipo de linha. O cavalo D7 me parece que restringe um pouco as possibilidades. D5, cavalo de BD2, a clássica manobra da Ruy Lopes, né? E diga-se de passagem, aqui o desafiante não pagou para ver, né? Não pagou para ver essa troca de peões que poderia ser talvez uma linha mais parecida com o ataque Marshall, né? Troca ali e ganha o peão, né? Ganha o peão depois e troca as peças menores. Fica uma posição que talvez tivesse alguma preparação do Carlsen. Optou por cavalo de BD2, mais prudente, né? Veio D por E4, e aí o Carlsen simplifica o centro. E por D4, bispo D6. E agora a gente vai ver esse bispo por vários lances nessa posição, fazendo parte da cadeia de peões, né? Dama C2, as brancas aí com alguma pressão. H6, cavalo F1, cavalo E7, cavalo G3, cavalo G6. Olha aí, os cavalos mutuamente se bloqueando, né? Mas esse bispo tem que segurar um cavalo F5 aqui que é forte, né, para as brancas, né? Temático aí na Ruy Lopes e na italiana. Bispo E3, cavalo E5 de imediato. Aqui o Stockfish me deu essa linha com o bispo D7 chegando à igualdade. Bom, o cavalo vai parar em F5 na partida de verdade e a partida de verdade empatou, né? Já antecipando o resultado. Vamos ver aqui. Dama E8 foi o lance do Carlsen. Torre de E para D1. E vejam que o meu computador também deu C4 aqui, né? Porque a gente olha assim essa posição, a gente pode pensar, será que as brancas não tinham mais maneiras de tentar restringir o jogo das negras? Eu acho que sim. Eu acho que sim, com esse plano, C4, C5, cavalo F5, sei lá, torre de AD1, né? Tentar deixar o jogo com mais pressão aqui. E o dado que o meu computador mostra é 62% de probabilidade para as brancas de vitória com esse avanço, né? E aí, com torre de ED1 e bispo E6, a avaliação da máquina é que está absolutamente igual, 50%. É bastantinho, né? É bastantinho. É outra concepção posicional jogar o C4. A gente sentiu falta de ver esse lance. Eu acho que seria um lance
muito didático se desse aí um bom resultado aí para as brancas, né? Seria um lance que com certeza ia constar em todos os manuais de estratégia, mas não aconteceu. Bispo A4, bispo D7, cavalo D2. De novo, poderia ter feito a troca e avançar o peão, né? Porque esse bispo aqui, na verdade, parece o peão mais alto da posição, né? Cavalo D2, bispo A4, trocou os bispos e aí está simplificando. O Nepo permitiu essa simplificação do Carlsen, né? Dama por A4, dama por A4, torre A4, torre A8. Quem troca duas peças pode trocar uma torre. Pode. Olha ali, torre A4, torre A4, torre B8, torre A6, cavalo E8. Poderia ter um cavalo F4, né? Mas, de novo, não tem muitos alvos, a posição está muito equilibrada agora. Rei F1, já centralizando o rei para um final, né? Cavalo F8, cavalo F5, aí o cavalo chegou a F5, não tem mais bispo de Casa Branca, então é mais difícil tirar esse cavalo daí. Não tem G6, né? Porque senão o peão cai. Veio o cavalo E6, então o Carlsen vai conviver com esse cavalo avançado aí. Cavalo C4, torre D8. Ó, já começa a ter uma pressão aqui no ponto D6, ó. Dois cavalos e uma torre atacando a casa, que tem um bispo. E peão, torre e cavalo defendendo. Então ainda está para o lado da defesa. F3 não se preocupa mais com o peão de E4, certo? Computador dá cavalo G3 aqui. Quer dizer, ele já vê o plano com o cavalo F5 como furado. Interessante, né? Certo. F3, F6, então cada um protegendo seu peão central. Estrutura de peões absolutamente simétrica. Por isso que a gente sente falta daquele avanço C4, C5, daquele plano, né? G4, rei F7, posição igual, H4, bispo F8, defendendo aí a cadeia, né? Que está toda em casa de mesma cor. O que a gente sabe pelos manuais, né, que não é o mais recomendado a ter, né, quando você tem um bispo só, deve deixar os peões em casa contrária, mas por outro lado, o bispo defende os peões, e isso é uma coisa que todo jogador já percebeu isso na sua prática, né, que não aparece nos manuais, mas essa é a grande verdade. O bispo de mesma cor da cadeia dos peões, no final, ele segura muito bem a defesa, certo? Isso é muito importante, eu acho. E o outro conceito talvez seja mais para meio. Talvez se houvesse damas no tabuleiro, aí sim. Aí os peões em casa de cor oposta do bispo. Rei E2, cavalo D6, cavalo de C por D6. O Carlsen sempre simplificando. Bispo D6 não se importa agora de ceder o bispo, porque ele tá meio que montando uma fortaleza ali, certo? Por onde vai ser impossível quebrar as muralhas, né? H5, bispo F8, torre A5, rei E8, né? Shuffling around, como dizem os americanos, rei D5, torre A8, torre D1, e aqui empatou por repetição. Então, pessoal, a maioria aí dos comentadores está dizendo que a partida foi bem sossa, que o Nepo perdeu muitas oportunidades. Eu achei, pessoalmente, que esse torre B8 aqui foi um pouco arriscado demais, porque dá muito espaço para as brancas, e concordo que faltou aqui. A gente gostaria de ter visto uma tentativa, né, de um estilo mais Karpov aqui de jogo, que era jogar o C4. Deixa eu achar aqui a posição, para deixar essa posição como final aqui do nosso comentário, né? Então, C4 aqui, inclusive 62% que o meu computador calculou, versus 50% que foi o lance do Nepo, né? Então, C4 aqui para... Porque, veja bem, né? Se é forçado a jogar C5 aqui, já ficou horrível a posição, né? Agora sim, esse bispo tá péssimo, né? Aqui ele está mal, na minha opinião. Com o C5 ele fica péssimo, né? E se não joga C5, vai deixar então a coisa progredir, abrir de novo o bispo, de repente reposicionar os cavalos para o centro.
E tem jogo, né? Tem jogo. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ouvir. Bons jogos a todos.